Você sabe qual filme nós iremos analisar hoje? Exatamente, Dora e a Cidade Perdida. Você consegue dizer Dora e a Cidade Perdida? Muito bem, agora você consegue dizer esse filme teria sido muito melhor se eles tivessem explorado melhor as características únicas da Dora, ao invés de criar um filme genérico de selva igual todo filme de selva que tem o The Rock. E a única diferença é que nesse filme o The Rock é uma garota com cabelo de cuia que fala em espanhol? Muito bem, então vamos lá. Dora é uma criança muito feliz que mora no meio da selva, no meio da floresta amazônica. Todos os dias são repletos de aventura, apesar da maior parte dessa aventura se passar apenas na cabeça dela. A mochila falante, o mapa falante, todas essas coisas que a gente via no desenho, era tudo coisa da cabeça dela. Inclusive eles mantiveram o lance dela falar com a câmera, só que aqui de uma forma mais realista. Can you say delicioso? Ou seja, sempre que ela faz isso, os pais dela ficam bastante preocupados com a saúde mental dela. E é meio triste pensar que tudo aquilo que a gente via no desenho quando a gente era pequena era tudo fruto da psicose da Dora, provavelmente causada pela febre amarela. Porém, um dia o seu primo Diego, que também é o melhor amigo da Dora, tem que se mudar pra cidade por conta do novo trabalho da mãe dele. E na despedida, ele reparte um chocolate no meio, dá metade pra Dora e fala pra ela guardar pro dia que eles forem se reencontrar. E eu não sei nem se a Dora tem geladeira pra isso. 10 anos se passam e a Dora continua com as suas aventuras na selva. Ela continua conversando com a câmera também, só que essa é a última vez que ela faz isso no filme. Logo no comecinho ela já para. Parece que ela foi recuperando aos poucos a saúde mental dela através do poder da amizade. Mas é uma merda também, porque essa é uma das coisas que deixa ela engraçada. Enfim, a Dora está em busca de um lugar lendário chamado Parapata, que dizem ser uma cidade inca perdida, cheia de tesouros. Um dia ela chega numa caverna e encontra uma relíquia dourada que ela acredita ser de Parapata. Só que esse artefato está do outro lado de uma ponte colapsada. A Dora tenta saltar até o outro lado, mas ela cai. Ela é péssima avaliando distâncias, ela não chegou nem perto de alcançar o outro lado. E aí ela se esborracha no chão, não sei nem como ela não morre. Desligaram o fall damage. Em casa, a Dora descobre que a relíquia que ela encontrou, na verdade, é um mapa para Parapata. Parapapapá. Sei lá, cara, achei engraçado na hora. Os pais dela, que são exploradores, ficaram décadas procurando essa cidade perdida, mas agora eles não querem levar a Dora junto com eles, porque ela provou não estar pronta ao se jogar da ponte igual um saco de bosta. Ao invés de levarem ela junto, os pais decidem mandar ela pra cidade, pra ela morar com os tios dela e frequentar uma escola tradicional, porque até agora a Dora foi educada pelos pais dela, que são professores. Ou seja, ela nunca teve contato com a civilização e os pais acham que essa é a hora dela socializar com gente da idade dela. Just be yourself, Dora. Okay? Se ela for ela mesma, ela vai sofrer bullying. A dica mais valiosa pra quem tá na escola é: não seja você mesmo. Seja a pessoa com menos personalidade possível, a pessoa mais esquecível do mundo, ou adote a personalidade badalada do momento. Na minha época, eram os colírios da Capricho. Você tinha que ser um colírio da Capricho pra você poder se enturmar. Você tinha que ter um jeitinho meio açucarado, a franjinha. Eu tô até hoje nesse personagem, não saí ainda. Como vocês podem ver, corre esse risco de você nunca mais conseguir sair do personagem. Enfim, a Dora pega um avião pra Los Angeles e eu não faço ideia se a Dora é vacinada ou não. Mas se ela não for vacinada, foi com certeza ela que trouxe a varíola dos macacos pra cá. Essa desgraçada fica o tempo todo andando com macaco botas. Quando ela reencontra o seu primo Diego, ela mostra que ela guardou o chocolate que ele repartiu no dia da despedida deles. E obviamente ele tá todo mofado. E ela fica bem decepcionada que ele não guardou a metade dele. E aí ela simplesmente come o chocolate dela. Vocês conseguem dizer intoxicação alimentar severa? Muito bem. Ó o meu mapa. No dia seguinte, ela vai pra escola pela primeira vez e logo na entrada eles já revistam ela. E pelo que eu pesquisei, isso realmente acontece em algumas escolas lá dos Estados Unidos por conta dos episódios violentos que já aconteceram em escolas. E é meio triste pensar que teve que chegar a esse ponto de revistar os alunos. Mas aí o filme da Dora Aventureira não tá nem aí, eles até fazem piadinha. Hola, soy Dora, and this is Backpack. Yeah,
Enfim, na escola ela conhece a Sammy, que é uma garota super exemplar, representante de classe, ativista ambiental, mas o Diego não gosta dela e fala pra Dora não se envolver com ela. A Dora também conhece o Randy, que é um garoto excluído, tímido, que gosta muito de astronomia e consegue segurar a respiração por 7 minutos debaixo d'água. É o Percy Jackson do Remessa Conforme. E o Diego também diz pra Dora não fazer amizade com ele porque ele apanha na escola. Ou seja, o Diego não só ignora o fato de que tem alguém apanhando na escola, como ele também não quer se envolver com quem apanha. Seu primo é o anticristo, Dora. Logo de cara, a Sammy já se sente rivalizada pela Dora porque a Dora também é muito inteligente, já que ela foi educada pelos pais que são professores. E eu também acho muito legal essa ideia de você ser educado em casa pelos pais, porque aí ninguém nunca ia conhecer professor de biologia. Imagina como o mundo seria melhor. E assim vão se passando os dias. A Dora tenta se enturmar, mas todo mundo fica caçoando dela porque ela veio da selva. O que é um absurdo. Ela que deveria rir dos idiotas que tiveram que ir pra escola a vida inteira e ainda são revistados. E todos os dias a Dora conversa com seus pais pelo rádio, acompanhando eles pelo mapa através das coordenadas que eles mandam. Só que num dia eles simplesmente param de responder pelo rádio e ela fica meio preocupada. Chega o baile de inverno da escola e as pessoas têm que ir fantasiadas de suas estrelas favoritas. Tipo, tem um cara que vai de Messi, de Neymar, e a Dora vai de Sol, porque é a estrela favorita dela. Essa é a coisa mais bazinga que eu já vi. Só não é pior que o Randy, que vai com uma camiseta do elemento hidrogênio, que é o principal elemento da composição de uma estrela. Dois bazingueiros nojentos. Você pode ser nerd, mas ser nerd bazinga? Aí já é demais. Piada nerd deveria ser punível com um enforcamento. Piada nerd é só pra fazer o cara que fez a piada se sentir inteligente e pra pessoa que entendeu a piada mostrar que ela é inteligente também. Ninguém acha engraçado piada nerd. É só pra massagear ego. E aí quando o bazingueiro ainda tem que explicar a piada, aí que ele mija nas calças de felicidade. E aí ele vai poder exibir ainda mais a sua bazinguice. Bom, e aí a Dora começa a dançar no meio da pista de uma forma bem estranha, imitando animais. Ela chama o Diego pra dançar com ele, mas ele sai correndo, morrendo de vergonha. O Diego briga com ela porque tá todo mundo rindo dos dois, e ela diz que ela percebe isso, mas ela não sabe socializar. Até porque o melhor amigo dela era um macaco. Acho que estão cobrando um pouquinho demais dela. Ela ainda socializa melhor do que eu na época que eu fingia ser o Sasuke na escola. Esse não é o período que eu mais me orgulho na minha vida. A época da escola é bem complicada, mas estudar pelo menos não precisa ser uma dor de cabeça. Principalmente se você estudar na Alura, que é a maior escola de tecnologia do país e que descomplica tudo pra você. Se você quer entrar pro mercado da tecnologia que cresce cada dia mais, ou se você já é da área e quer levar mais ainda a sua carreira, chegou o seu momento. Na Alura você encontra centenas de cursos e formações completas de diversas áreas da tecnologia: programação, web design, banco de dados, segurança, mobile, entre muitas outras. E se você ainda não sabe exatamente pra qual área você quer ir, ou pra você que de repente quer expandir a sua área de atuação, a Alura tem algo muito especial pra você. Porque com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos do site, sem contar que você faz tudo isso online, a hora que você quiser, onde você quiser. E ainda tem acesso a uma comunidade exclusiva para você conhecer outros profissionais da área, estudar com outros alunos e ainda receber mentoria. Então não perca mais tempo, essa é a hora de você decolar na sua carreira. E aproveita que clicando no link aqui da descrição, você vai receber 15% de desconto na sua matrícula. Você consegue dizer: vou clicar no link da descrição e me matricular na maior escola de tecnologia do país e receber 15% de desconto? Muito bem, então vamos voltar pro vídeo agora. No outro dia eles vão pro museu e o professor propõe uma atividade. Os alunos se dividem em grupos de 4 pessoas e eles têm que cumprir várias tarefas, tipo fotografar a relíquia mais antiga que eles encontraram. Todo mundo forma as equipes e os únicos excluídos que sobram é o Randy, a Dora, o Diego e a Sammy. E aí eles são obrigados a formarem um grupo. Uma funcionária do museu chama a Dora de canto e conta pra ela que acabou de chegar uns artefatos egípcios que estão lá no porão. E aí ela deixa
portinha ali do porão aberta pra Dora entrar se ela quiser. É a armadilha pra um sequestro mais óbvia do mundo. E eu até entendo a Dora cair nesse papo, porque ela não foi socializada, mas os outros 3 do grupo dela também caem. Vai todo mundo ali pro porão. Obviamente eles foram enganados, na verdade essa funcionária é uma mercenária e ela está com outros mercenários que dizem que precisam da Dora pra encontrar os pais dela e levarem eles até Parapata. Então os 4 jovens são sequestrados, colocados em uma caixa e transportados de avião. Quando eles pousam, a Dora pega um facão da mochila dela, que aliás é um facão que ela não usa em mais nenhum momento do filme, tá? E ela ainda tem coragem de me dizer que o ioiô é a arma mais letal dela. You realize that a yo-yo is by far my deadliest weapon. Ela usa o facão pra abrir uma abertura na caixa pra olhar pra fora, mas o mercenário avista ela. Este homem abre a caixa e, incrivelmente, ele não toma uma facada logo de cara. Era o mais óbvio a ser feito. Mas eles deixam o homem falar e ele diz ser amigo dos pais da Dora que veio resgatar ela. Eles fogem dos mercenários, mas no meio da perseguição, o Raposo consegue roubar o mapa da Dora. E por algum motivo o Raposo fala. Isso não é fruto da esquizofrenia da Dora. Ele fala e todo mundo acha normal que uma raposa fala. Swiper, yes, Swiper. Guarding the gate. I'm guarding. Would you stop singing, Swipe? It's unprofessional. Eles até conversam com a raposa. Eles continuam dirigindo pela selva até encontrarem o carro dos pais da Dora, que está abandonado na entrada de uma floresta bem densa. Pra sorte deles, o homem que resgatou eles, o Alejandro, trouxe suprimentos pra essa viagem, o que inclui suco de maçã e um DVD da trilogia do Pitch Perfect. Se eles forem atacados por gays que porventura estiverem nessa floresta, eles podem negociar a vida deles usando o DVD do Pitch Perfect. Fazer um escambo tal qual os portugueses em 1500. Assim que eles entram na floresta, eles notam a presença de totens com símbolo de macaco raivoso, que dizem as lendas que pertencem aos guardiões de Parapata, que protegem o local dos forasteiros. E eu sei lá, por que o símbolo deles é macaco, eles têm estátua de macaco, mas não tem macaco nenhum no filme! O único macaco que tem é o macaco da Dora, o Botas, que é um macaco de CGI. Na verdade, mal aparece bicho nessa floresta, tá? Caminhando mais um pouco, eles encontram o acampamento dos pais da Dora, também abandonado. Mas nessa hora, a Dora se reencontra com seu amigo macaco Botas, que diz que viu os pais da Dora. Na verdade, ele não diz nada, mas ela entende macaco. Eles continuam a busca deles, mas a Sammy tem que interromper porque ela precisa fazer o número 2. E pra ajudar a amiga a cagar, a Dora começa a cantar uma música. It's time to dig the poo hole. Dig, dig, dig. E até o macaco Botas começa a dançar. Só que no meio disso eles começam a ser atacados por flechas, que eles acreditam estar sendo atiradas pelos guardiões de Parapata. E a Sammy tem que cortar o rabo do macaco, interromper o cocô dela no meio pra sair correndo junto com os colegas dela. Isso deve ter sido tão ruim quanto o dia que eu também tive que interromper o meu cocô pra atender o interfone e descobrir que taxaram um Nintendo 3DS que eu comprei em R$1.500. Depois disso eu fiquei traumatizado. Toda vez que eu vou cagar, eu acho que algo horrível vai acontecer. Eles se escondem dentro de um tronco, mas esse tronco rola morro abaixo e eles vão parar perto de um rio. A Dora se isola do grupo depois da Sammy ter brigado com ela, e o Diego vai atrás dela pra tentar consolar a prima. E nisso a Dora percebe que o Diego na verdade tá afim da Sammy. A life-threatening situation can often accelerate the mating process in many species. Okay, no. Se isso for verdade, as minhas preliminares é que eu moro em São Paulo. Eles seguem o caminho deles e a Dora se lembra que os pais dela tinham dito que o caminho de Parapatas passa por uma casa de ópera, que foi construída pelos europeus há muito tempo atrás. E eu sei lá por que eles construíram uma casa de ópera no meio da floresta, sem nenhuma estrada, sem nenhuma moradia, sem nada. Ela fala, não, porque foi construído na época que eles extraíam borracha de lá. Mas pra que uma casa de ópera? Qual cantor de ópera que vai receber um convite pra ir no meio da floresta cantar ópera? E como eles conseguiram construir tudo isso sem ser atacado pelos guardiões de Parapata? Eles encontram a casa de ópera, mas no caminho eles passam por um terreno fofo que faz barulho de pum. E aí eles se divertem muito com esse barulho, mas logo eles percebem que isso se trata de areia movediça. Eles conseguem sair de lá graças às instruções da Dora e em seguida encontram uma senhora que mora ali no meio da floresta. Ela diz que não viu os pais da Dora, mas ela sabe como
levar eles de volta pra casa através do rio. Então a Sam e o Randy se separam do grupo, afinal eles não têm nada a ver com o que tá acontecendo ali. Porém, quando a Sam vai entrar no barco, ela nota que essa senhora tem uma tatuagem do símbolo do macaco raivoso, o símbolo dos guardiões de Parapata. Na verdade, tá parecendo tatuagem de crime organizado. Se eu vejo uma véia com uma tatuagem dessa no meio da floresta amazônica, eu vou ter certeza que ela é do narcotráfico. Você tem ideia do quanto de plantação de maconha que deve ter nesses lugares? Eles preocupados com guardiãozinho de cidade que não existe. Vocês têm que estar preocupados em não virar mão de obra pro narcotráfico. Eles nunca mais vão ver a família de vocês. Enfim, mas a Sam sai correndo pra avisar a Dora. Enquanto isso, a Dora, o Diego e o Alejandro atravessam um campo de flores gigantes, evitando encostar nelas. Mas bem no finalzinho, o Alejandro bate em uma dessas flores e todas elas se abrem, expelindo esporos alucinógenos. E a alucinação faz com que eles comecem a se enxergar em 2D, igualzinho no desenho da Dora Aventureira. E aí o Alejandro simplesmente tira todas as roupas dele, joga a calça dele na cara da Dora e sai correndo nu pela floresta. Eu sei lá, porque nesse filme realmente as pessoas ficam assanhadas em situação de vida ou morte. A Dora e o Diego saltam da beira de um precipício pra tentar alcançar o outro lado do precipício, mas eles quase morrem. Eles são ajudados pelo Randy e pela Sam. Ou isso nunca aconteceu e foi tudo coisa da cabeça deles, não dá pra saber. Quer dizer, na verdade nada disso aconteceu, né? A porra de um filme de uma cabeçuda com cabelo de cueca que fala com macaco. Depois de recuperados desse episódio da alucinação, eles continuam a caminhada deles. Mas uma hora o chão simplesmente desaba e eles caem numa construção subterrânea. O Randy acredita que pra saírem de lá eles precisam resolver um enigma, e aí ele sai puxando um monte de alavanca que ele encontra. Só que isso faz com que água comece a sair por todos os lados. E aí o Diego se lembra que o povo Inca tinha um sistema de irrigação bem avançado, e aquilo provavelmente se tratava de um aqueduto. Mas eu também não faço ideia por que tinha um aqueduto ali no meio do nada. Não tem uma cidade ali perto. Você tá desviando água pra onde? O lugar começa a se encher de água e eles procuram pela comporta. O Randy, que consegue segurar sua respiração por 7 minutos, mergulha na água, abre a comporta e todos eles são sugados por ela junto com a água. Eles são desovados na beira de um rio e imediatamente eles são encontrados pelos pais da Dora. Ela explica que eles foram sequestrados por mercenários, mas foram resgatados pelo amigo deles, o Alejandro. Mas os pais da Dora dizem que eles não conhecem nenhum Alejandro. E realmente, pra mim, Alejandro não é nem um nome de verdade. Eu nunca conheci um Alejandro. Pra mim, isso daí é só música da Lady Gaga. E aí o Alejandro revela que ele é o líder dos mercenários. Ele tava usando a Dora porque ele sabia que ela seria capaz de encontrar os pais dela. Até porque os pais da Dora já devem ter tentado várias vezes ir comprar cigarro e nunca mais voltar, mas a Dora sempre achava eles. Os outros mercenários chegam no local, fazem todos de refém e ordenam que os pais da Dora levem eles até Parapata. No caminho para Parapata, o macaco Botas desamarra a Dora, o Randy, o Diego e a Sam. E a Dora ataca um dos mercenários usando o ioiô dela. Lembrando novamente que ela tem a porra de um facão. Ela podia simplesmente resolver o problema de todo mundo ali se ela usasse esse facão. Ninguém nunca ia encontrar esses corpos tão longe de qualquer civilização. Daí a Dora começa a se lamentar, dizendo que ela não vai conseguir salvar os pais dela, mas aí algo inusitado acontece. O macaco começa a falar! E nada na vida pode te preparar pra porra da voz que esse macaco tem! You're not a kid, but you're not a grown-up either. Depois de ouvir conselhos de um macaco com voz de um adulto fumante, a Dora, ao invés de decidir se internar de vez, decide encontrar os tesouros de Parapata antes dos mercenários. E aí ela vai poder negociar, trocar os tesouros pela vida dos pais dela. Eles chegam no portão de Parapata, porém para abrir o portão de Parapata, eles têm que resolver um enigma. A Dora nota então que no chão tem várias constelações desenhadas que brilham com a luz do céu, e algumas brilham mais que as outras. Então eles acionam ao mesmo tempo as alavancas correspondentes às constelações que estão brilhando mais. E isso realmente abre o portão. Mas eu acho muito engraçado que alguém inventou um portão que se abre facilmente pra qualquer um que olhar pro chão e resolver um enigma. Qual que é o sentido disso? Meu Deus, nossa cidade vai ser invadida por bárbaros! Rápido! Fechem os portões, eles nunca vão conseguir resolver o enigma que a gente deixou lá fora. E aí ficam os guardiões assim no topo do portão, dando dica errada pros caras
cara ali. Não é um sistema muito bom, vou ter que ser sincero. Acho que pra acessar a conta bancária de alguém daí tinha que resolver um sudoku. Logo na entrada eles já se deparam com um santuário, mas pra eles conseguirem entrar na sala do tesouro não vai ser fácil. Porque primeiro, obviamente, eles vão ter que resolver um enigma! Quem diria? Tudo nessa cidade é a base de enigma. Mas enfim, é um enigma que eles têm que refletir a luz em um ângulo muito específico até a luz iluminar um macaco raivoso na parede. Isso faz abrir uma abertura na parede, né, revelando a próxima sala. Só que a Sammy derruba o prato dela que ela tá usando pra refletir a luz. E aí essa abertura na parede começa a se fechar de volta. Não só isso, como o teto também começa a baixar e tem espinho nesse teto. Eles conseguem passar pela abertura na parede por muito pouco. Dora quase morre esmagada no processo, mas eles passam. E aí eles chegam num corredor enorme, onde no final dele tem a estátua de um macaco dourado. Só que o chão começa a se inclinar, eles escorregam pelo corredor e no final eles saltam, porque tem uns espinhos ali no finalzinho. Eles chegam na sala do tesouro e na estátua do macaco há um último enigma. Faça uma oferenda aos deuses daquilo que é mais venerado. E nessa hora, o Alejandro aparece atrás dele. Ele novamente seguiu a Dora porque ele sabia que ela seria capaz de chegar até a sala do tesouro. Só que isso não faz o menor sentido, porque eles passaram por várias salas que agora estão fechadas. Como que ele passou pela sala que fechou a abertura lá na parede? O teto abaixou e tinha espinho. Como que ele passou por isso? Esse maluco é um origami? Enfim, o Alejandro acredita que a resposta do enigma seja ouro, mas a resposta tá errada e o chão onde ele está pisando desaba. E ele fica pendurado por uma mão só e embaixo dele tem lava. Daí os guardiões de Parapata aparecem. E aquela senhora da floresta, obviamente, era um dos guardiões. Só que ela usa uma magia maluca que ela fica jovem. Eu sei lá por que ela se disfarça de velha. Não é como se ela pegasse ônibus pra poder usar um assento preferencial. A Dora explica pros guardiões que eles não são caçadores de tesouros, são apenas exploradores. E a guardiã pede pra ela provar isso, resolvendo o último enigma. A Dora então vai até a estátua do macaco e oferece água pra ele. E essa realmente é a resposta certa. O macaco tava com sede. Porra, macaco, você tá no meio da floresta tropical. Como que você tá com sede, cara? Uma porta atrás do macaco se abre, revelando a verdadeira sala do tesouro. E enquanto todos ficam admirados olhando pro tesouro, o raposo vai lá e rouba a estátua do macaco dourado. O templo começa a desmoronar junto com toda a cidade. Eles saem de lá. A Dora consegue pegar a estátua do macaco do raposo, coloca a estátua em cima de um altar e a cidade para de desmoronar. Eu gosto muito que no final o filme decidiu que existe magia, que a cidade estava toda destruída e ela magicamente volta a ser bonita. Eles voltam pra casa e no final os pais da Dora reconhecem que ela está pronta para se tornar uma aventureira, mas ela se recusa e diz que vai continuar indo pra escola. Acho que ela percebeu que esse lance de aventureira não dá dinheiro nenhum, até porque eles quase morreram pra encontrar todo aquele ouro e ela não voltou nem com uma correntinha de ouro. Mas é isso aí, você poderia deixar um gostei, se inscrever e deixar nos comentários mais sugestões de vídeo? Valeu!